Bom, pessoal, eu tô aqui com um exemplo para vocês, como eu havia dito, né? De escada, para que vocês possam calcular o de vocês. Na escada aqui a gente tem os elementos, né? Que a gente viu em sala. Então, aí vertical a gente tem o espelho, que é a altura do degrau, né? Na horizontal a gente tem o piso. Aí essa cota vertical, onde a gente tem um H maiúsculo, é o nosso pé esquerdo, que vai ser a altura do pé direito, que vai do nível do piso acabado até a face inferior da laje, e aí tem a espessura da laje, certo? Que vai caracterizar nosso pé esquerdo. Eu adotei o pé direito como sendo 2,80 metros, que vocês também podem fazer no de vocês. E a espessura da laje como 15 centímetros, certo? Porque eu estou considerando a espessura da laje mais o piso acabado lá na parte superior. Então, para obter esse meu H grande, né, que é o pé esquerdo, a gente soma 2,80 com esses 15 e obtém 2,95. Como a gente viu lá na nossa aula, a medida do espelho, ó, vamos ver, a medida do espelho, ela tem que estar entre 16 centímetros e 18 centímetros. Aí eu adotei 17, certo? Então, para saber a quantidade de espelhos, o que foi que eu fiz? Eu peguei a altura total, né, o pé esquerdo, e dividi pelos 17 centímetros. Lembrando que os dois têm que estar em metros, né, para poder dar certo. Tem que estar na mesma unidade de medida. E aí eu obtive um número quebrado, né, 17,353. E aí eu arredondei para 18. Vocês podiam tranquilamente arredondar para 17 também, certo? Mas quando você arredonda para cima, o tamanho desse espelho diminui, o que é mais confortável para o usuário, certo? Então, como eu adotei um valor arredondado aqui, ao lado eu tenho que calcular o tamanho real do meu espelho. Então, 2,95, que é meu pé esquerdo, dividido agora pelo número de espelhos, 18. E aí me deu que o espelho, na verdade, vai medir 0,164 metros, ou 16,4 centímetros, certo? O que fica aqui dentro dessa faixa, entre 16 e 18. Só não pode um valor ser inferior ou superior, tá bom? Quanto ao piso, ele vai obedecer a essa regra aqui, pessoal. O piso mais 2 vezes o espelho tem que estar entre 62 centímetros e 64 centímetros. Como eu já tenho, pessoal, o Ezinho, o tamanho do espelho, então, o que eu vou fazer? Vou adotar como 0,63 era a média, né, o número médio entre os dois, eu adotei 0,63. E aí, ó, esse mais 2 vezes o espelho que estava somando, passou para o outro lado, ó, subtraindo. E aí, meu piso vai ficar com 0,302 metros, né? E aí, o que eu fiz? Adotei 30 centímetros, ou 0,3 metros. A norma também diz que esse piso ele tem que estar entre 28 centímetros e 32 centímetros. Como ficou 30, né? Também está dentro do esperado. E aqui fui fazer a verificação, né? Se estava realmente obedecendo aqui essa regra. Então, aqui, ó, P mais 2 vezes E igual a 0,30 mais 2 vezes 0,164, que foi o tamanho do espelho. Isso dá 0,628, que está aqui, ó, pouco depois de 0,62. Aí agora é importante que vocês façam de vocês também, é determinar o comprimento em planta, né? Então tá aqui, né? Eu desenhei o comprimento em planta. No caso da gente, como o nosso piso ficou com 30 centímetros, vão ser degraus sucessivos de 30 centímetros. E aí, nesse caso aqui, essa escada, eu consigo subir direto, porque a altura é 2,95. Se vocês lembrarem lá da nossa aula, você precisa de patamar, no caso, de ter uma altura maior que 3,20 metros, certo? Então, as escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 metros. Então, se seu pé direito é maior que 3,20 metros ou igual, tem que ter um patamar. No nosso caso, como é 2,95, não é obrigatório esse patamar, certo? Pode ser uma escada que suba direto. Eu vou fazer outro exemplo depois com uma escada em U, para que vocês vejam, mas a ideia é a mesma para a escada em U, em L e direto, certo? A diferença entre elas vai ser a presença ou não do patamar
devido à altura que vocês vão adotar. Então, tá aqui, ó. O comprimento da escada vai ser quem? Ó, pessoal, a quantidade de degraus menos 1, né? Vezes o P, que é o tamanho do degrau. Por que, pessoal? A quantidade menos 1. Porque para cada piso, ó, eu tenho 2 espelhos. Então, eu vou contar, ó. 1, 2. Tem 2 pisos, né? Mas nesse intervalo eu tenho 1, 2, 3 espelhos, certo? Então, vai ser a quantidade, no caso, 18 menos 1, né? Vezes a espessura do piso, que é 30 centímetros. Isso aí vai me dar um comprimento total de 5,10 metros da minha escada, né? Ó, que foi exatamente o que a gente visualiza aqui, ó, 5,10 metros. E aí eu quero que vocês façam o mesmo para a escada de vocês, para que vocês tenham noção do espaço e aí já coloquem ela na planta de vocês, naquela que vocês me enviaram a foto, certo? Vamos agora para outro exemplo de escada também, mas agora a escada em U.